A Itália bate um novo recorde de mortes pela pandemia do novo coronavírus. Os médicos chineses que estão ajudando o país aconselham a endurecer ainda mais o confinamento. Os Estados Unidos fecham a fronteira com o México e mandam 75 milhões de pessoas ficarem em casa. E a Organização Mundial da Saúde adverte, mais uma vez, que os jovens não estão livres da doença. Em Genebra, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, alertou que os jovens não são invulneráveis nem invencíveis. Nos Estados Unidos, 38% dos internados que estão entubados têm entre 20 e 54 anos. A Itália já registra mais de 47 mil casos e teve 627 mortes em 24 horas. O vice-presidente da Cruz Vermelha da China, Yang Weqian, que está na Itália ajudando a combater a pandemia, advertiu que ainda há festas e jantares em hotéis, transportes coletivos funcionando, muita gente na rua e mesmo nas áreas mais atingidas as pessoas circulam sem usar máscaras. Os Estados Unidos fecham a fronteira com o México à meia-noite de sábado. Uma assessora de imprensa do vice-presidente Mike Pence pegou o vírus que assim chegou à Casa Branca. A Califórnia, estado mais populoso do país, entrou em quarentena. O governador Gavin Newsom recebeu um estudo prevendo que 56% dos 40 milhões de habitantes poderiam pegar o novo coronavírus em 2 meses. O governo californiano vai usar drones para patrulhar o confinamento, depois da resistência do primeiro-ministro Boris Johnson em adotar as medidas de confinamento que outros países europeus fizeram. O Reino Unido fecha todos os bares, restaurantes, cinemas, teatros e centros de lazer. Israel teve a primeira morte de um homem de 88 anos. A crise ajudou a melhorar a cooperação com os palestinos. Poucos países conseguiram até agora achatar a curva, tornar a transmissão mais lenta para não sobrecarregar o sistema de saúde. Só a China, que sofreu muito no início, a Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong, o Japão e Taiwan. A Venezuela pediu ajuda à China e ao Fundo Monetário Internacional, o FMI, que rejeitou porque não há consenso entre os países membros sobre qual o governo legítimo do país. A expectativa é de uma enorme tragédia na Venezuela, com a depressão econômica e a ditadura de Nicolás Maduro. Os hospitais venezuelanos não têm sabão nem água. A Argentina viveu hoje o primeiro dia de total isolamento. Além do vírus, os argentinos estão preocupados com a séria crise econômica, que deve ficar ainda pior. Aqui no Brasil já são 793 casos e 11 mortes. O presidente Jair Bolsonaro voltou a minimizar a importância da doença, afirmando que levou uma facada, então uma gripezinha não vai derrubá-lo. Mais uma declaração totalmente irresponsável. O vice-líder do governo na Câmara, o deputado pastor Marco Feliciano, quer expulsar o embaixador da China, que reagiu a uma acusação do deputado Eduardo Bolsonaro, responsabilizando o Partido Comunista Chinês pela pandemia. A doença surgiu na China, mas o momento é de pedir ajuda ao governo chinês e não de atacar o maior parceiro comercial do Brasil. Sob pressão do agronegócio, o presidente Bolsonaro negou a existência de qualquer crise diplomática com a China e disse que pode até ligar para o ditador Xi Jinping na próxima semana para pedir ajuda, já que a pandemia está em declínio na China. O grande peso de tudo isso vai recair sobre os idosos e os países de baixa e média renda, observou a unidade de inteligência da revista inglesa The Economist. Nesta semana, 281 mil americanos pediram seguro-desemprego, uma alta de 33% nas demissões. Os bancos prevêem que 2 milhões de trabalhadores percam o emprego nos Estados Unidos. O índice amplo S&P 500, que mede o desempenho de 500 empresas na Bolsa de Valores de Nova York, caiu mais 4% hoje, acumulando perdas de 18% só nesta semana. O governo britânico, que finalmente mandou as pessoas ficarem em casa, prometeu pagar os salários. A União Europeia suspendeu temporariamente as regras de disciplina orçamentária, que são déficit fiscal de no máximo 3% do produto interno bruto e dívida pública de no máximo 60% do PIB. O petróleo do tipo West Texas Intermediate, padrão do mercado americano, caiu 12,66% para $22,63. A revista especializada Oil Price, que significa preço do petróleo, já admite que a queda do preço do barril pode chegar a $5. Na primeira grande crise do petróleo, quando os árabes pararam de vender o produto para países ocidentais que apoiaram Israel na guerra do Yom Kippur, em 1973,
o petróleo pulou de 13 para 12 dólares por barril. Aqui no Brasil, o governo reduziu a expectativa para a economia de um crescimento de 2% para estagnação, mas analistas econômicos dos bancos prevêem queda de 0,7% a 1,4% no PIB deste ano, praticamente paradas, a não ser para vender alimentos, remédios, e por causa do comércio eletrônico, as lojas começam a demitir. 5 milhões de brasileiros podem perder o emprego, o que seria devastador, porque o país já tinha 11 milhões e 900 mil pessoas sem emprego e 40 milhões de pessoas trabalhando em regime precário, sem contrato de trabalho nem carteira assinada. Os estádios de futebol do Pacaembu e do Morumbi, em São Paulo, serão usados para instalar hospitais de campanha. Parabéns ao São Paulo Futebol Clube pela iniciativa. Na Itália, os jogadores do campeonato italiano já arrecadaram mais de 1 milhão de euros para enfrentar a crise. Está na hora de bancos, grandes e médias empresas e dos ricos darem sua contribuição à guerra contra o coronavírus. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.